Você já ouviu falar sobre a transição planetária? Talvez nem saiba, mas nosso planeta está passando por um momento crítico. Milhares de espíritos podem ser exilados para mundos primitivos, enquanto outros têm a chance de continuar reencarnando aqui, na Terra regenerada. Mas quem vai ficar? E quem será levado para esses planetas inferiores? O que você precisa fazer para garantir seu lugar na nova Terra? Nesse vídeo, eu vou te contar tudo o que está por trás dessa mudança e como suas escolhas de hoje podem definir seu futuro espiritual. Fique até o final, porque o que você vai descobrir pode transformar a sua vida. Parte 1. Introdução à transição planetária. Caso você nunca tenha ouvido falar sobre a transição planetária, ela foi citada pela primeira vez por Allan Kardec no livro A Gênese, de 1868, mas veio à tona realmente no último século, através de um relato de Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier. Existem 5 tipos de mundos, onde cada um detém uma frequência específica para abrigar os seres de acordo com seus estágios evolutivos. São eles: mundos primitivos, onde habitam espíritos em seus primeiros estágios de evolução. A vida nesses mundos é marcada pela sobrevivência, violência e falta de moralidade. A Terra já passou por essa fase no início de sua história. Mundos de provas e expiações. São planetas onde o mal ainda predomina sobre o bem, sendo locais de aprendizado intenso, desafios e sofrimento. Os espíritos que habitam esses mundos encarnam com o objetivo de expiar erros cometidos em vidas passadas e passar por provas que os ajudem a evoluir moralmente e espiritualmente. Os habitantes enfrentam uma série de dificuldades, como doenças, guerras, desigualdades e injustiças, justamente para acelerar o processo de amadurecimento espiritual. Nesses mundos, a luta entre o bem e o mal é constante, e o livre-arbítrio permite que os espíritos façam escolhas que determinam seu futuro espiritual. Embora o sofrimento seja uma característica desses planetas, ele não é punitivo, mas educativo, ajudando os espíritos a refletirem sobre suas ações e a buscarem uma transformação interior. Através dessas experiências, os espíritos têm a oportunidade de se purificar, aprender a amar, praticar o bem e avançar para mundos mais evoluídos, como os mundos de regeneração. Mundos de regeneração. Esses mundos representam uma fase intermediária, onde os espíritos que já passaram pelas provas e expiações podem se recuperar e continuar sua evolução. O mal começa a ser superado pelo bem, e o sofrimento é menos intenso. Mundos ditosos ou felizes. Nesses mundos, o bem predomina, e os espíritos que os habitam já alcançaram um nível elevado de moralidade e sabedoria. O sofrimento e as dificuldades são mínimos, e a convivência entre os espíritos é pacífica e harmoniosa. Mundos celestes ou divinos. São os mundos mais elevados, habitados por espíritos puros, que atingiram a perfeição moral. Esses espíritos vivem em completa harmonia com as leis divinas, sem a presença do mal ou do sofrimento. São seres totalmente purificados de paixões, vícios e imperfeições, vivendo em plena harmonia com as leis divinas e com o amor universal. Parte 2. O que é a transição planetária? A transição planetária é o nome dado ao processo em que o planeta está mudando sua vibração e evoluindo para o próximo estágio. Segundo o Espiritismo, essa evolução ocorre de forma progressiva, assim como acontece com os espíritos que o habitam. No caso da Terra, a transição envolve a mudança de um mundo de provas e expiações, onde o sofrimento e o mal predominam, para um mundo de regeneração, onde o bem começa a prevalecer e os seres espirituais buscam a melhoria moral e espiritual. Durante o período de transição, ocorrem mudanças intensas, tanto no plano espiritual quanto no material. Esse processo envolve a aceleração da evolução moral e espiritual da humanidade, o que muitas vezes gera conflitos e dificuldades, à medida que antigos padrões de comportamento e crenças são desafiados. Durante o período de transição, podemos notar algumas mudanças,
como que aumento dos conflitos, guerras e crises sociais. Progresso acelerado em áreas como tecnologia, ciência, espiritualidade e conhecimento. Aumento de provas e expiações, despertar espiritual e a separação entre espíritos em diferentes vibrações. Principais aspectos da transição planetária: mudança de estado evolutivo. A Terra está deixando para trás a fase de provas e expiações, marcada por conflitos, injustiças e dificuldades morais, para entrar em uma fase de regeneração, em que o foco será o crescimento espiritual, a harmonia e a busca por uma convivência mais fraterna. Portanto, a transição planetária representa um momento de purificação e transformação. O aumento dos conflitos e crises é uma manifestação dessa fase de mudança, onde velhas estruturas estão sendo desmanteladas para dar lugar a uma nova era de regeneração. Embora desafiadora, essa fase traz uma oportunidade única para a evolução espiritual de toda a humanidade. Parte 3. Seleção dos espíritos. Os espíritos que não estão na vibração da nova Terra, ou seja, que não alcançaram o nível moral e espiritual necessário para viver em um mundo regenerado, passarão por um processo de exílio espiritual. Eles serão transferidos para mundos inferiores, mais compatíveis com sua vibração e estágio evolutivo. Esses mundos são conhecidos como mundos de expiações mais severas ou mundos primitivos, onde continuarão sua jornada de aprendizado e expiação. Um exemplo de mundos que estão em estágios inferiores é o planeta Quiron. Parte 4. Conclusão. Talvez você esteja pensativo com este vídeo. Pode ser que até um certo medo tenha tomado conta de você. Uma ansiedade que entrou na sua mente e diz: meu Deus, será que eu vou ser levado para um planeta inferior? Como eu vou saber se estou na sintonia da nova Terra? É justamente por este motivo que eu fiz este vídeo, para relaxar seu coração. Eu também já fui como você, consumindo diversos conteúdos sobre espiritualidade e me pegando ansioso, querendo ser perfeito em tudo, e depois com um senso de culpa tomando conta de mim. Então simplesmente relaxe. Você nem viveu essa vida e já está preocupado com sua reencarnação? Deus é justo, é amor, e não importa o que aconteça conosco, sempre será pelo nosso bem e nossa evolução. Sabemos que, durante esse processo, nem todos os espíritos continuarão a reencarnar na Terra, mas aqueles que se esforçam para melhorar moralmente, que estão sintonizados com os valores de amor, caridade, justiça, que estudam e vivenciam os princípios que Jesus Cristo nos deixou, terão a oportunidade de reencarnar na Terra regenerada. Por outro lado, os espíritos que resistem ao progresso mantêm-se presos a vícios compulsivos, como um viciado em drogas, ou a valores materiais excessivos, sem entender o princípio espiritual e de amor ao próximo, serão exilados para planetas de menor evolução, onde continuarão sua jornada de aprendizado em condições mais difíceis, para que sejam capazes de se purificar. Então, a reflexão que fica é: não importa o conhecimento que você tem sobre a nova Terra, sobre os espíritos que serão exilados para Quiron ou outros planetas primitivos. O que importa é o que você está fazendo hoje. É nisso que você deve se focar, na sua reforma íntima, em ter coragem para superar seus medos, perdoar quem te fez mal, buscar ajuda caso esteja passando por dificuldades, estudar o Evangelho e os princípios que Jesus nos deixou, aumentar a sua conexão com Deus e praticar a caridade. Caridade não é só dar dinheiro a alguém, é muito mais do que isso. Praticar a caridade é algo cotidiano. Ajudar uma senhora a atravessar a rua, evitar discussões desnecessárias, construir laços sólidos de amizade, se unir mais à sua família, se desenvolver na sua carreira profissional e cuidar do seu corpo, se alimentando bem e fazendo exercícios. É nisso que devemos focar, no nosso progresso hoje, em fazer a nossa vida valer a pena e ser abundante em todas as áreas. São inúmeras pequenas atitudes que demonstram se iremos reencarnar na nova Terra. Mas como disse, não importa a próxima vida, importa esta. Importa o hoje. A próxima servirá para corrigir
e aperfeiçoar outras coisas que serão consequência do que você fez hoje. Então, fique bem, fique em paz e foque no hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal. Essa simples atitude me ajuda muito a continuar esse trabalho. Aqui vou compartilhar tudo o que aprendi sobre espiritualidade e como vivo isso na prática. Forte abraço e até o próximo vídeo.